Bom dia, pessoal. Hoje a gente dá continuidade à nossa aula de geografia do capítulo 6. Continuação, porque hoje a gente tem uma exposição para vermos alguns fósseis, encontrados na região Nordeste e foram resgatados alguns de construções, outros de beiras de pistas, e uns foram doados aqui para o nosso acervo, e serve para fins didáticos, já que estes não podem ser negociados, não podem ser extraídos dos locais e quanto menos ser utilizados em construções. Por incrível que pareça, existem esses problemas no nosso país. E existem leis de proteção para esses fósseis. Por quê? Porque eles contam a história da Terra. Então, em geografia, a gente vai ter uma explanação do que nós vamos ver hoje, que faz parte do nosso livro didático, e destaquei algumas coisas para nós interagirmos, até nós termos os contatos diretos, com essas pedras visualmente. Por quê? Quando eu estou lá no Carmelo, eu junto tudo aqui em casa, coloco no ônibus de Caetano e levo para a gente manusear, tocar. E também tem as mesmas peças aqui aí no Museu do Monte Carmelo, que é o segundo museu de história natural de Pernambuco, tá certo? Observe bem, a história da Terra. Você viu que logo no início a Terra era uma bola de fogo incandescente. Essa era é chamada de era azoica, sem vida. E ela foi passando por transformações, o seu resfriamento e assim por diante. A vida veio aparecer nesse planeta há aproximadamente 3,9 bilhões de anos, ou seja, no período pré-cambriano. O que destaquei para vocês nessa parte aqui é uma teoria que nós já trabalhamos, a Pangeia. A Pangeia afirma que, a teoria afirma que todas as terras elas eram juntas. E com o passar dos longos anos, elas foram se separando ao pouco, através dos cataclismos, ou seja, terremotos, com eles surgem os maremotos, os vulcanismos e assim por diante. E essa transformação, ela também fez mudanças no cenário existente e nas idas que passaram a surgir nesse planeta. O que nós destacamos de uma das eras nesse nosso conteúdo de estudo é a era mesozoica, porque nela tem três períodos interessantes: o Cretáceo, o Jurássico e o Triássico. Eu gosto muito de trabalhar na sala estudo do meio. O que é isso, professor? Estudo do meio. É uma coisa que eu posso debater com você, trazer para a minha realidade, para a sua e para a sala toda. Por exemplo, eu poderia estar lá falando em fósseis encontrados no continente africano. Poderia estar falando em fósseis encontrados na Antártida, na América do Norte, lá nos Estados Unidos, na Europa e assim por diante. Mas não, eu utilizei estudo do meio. Os fósseis do Planalto da Borborema, da Serra do Araripe e aqui do Cariri, do nosso Nordeste, muito próximo da gente. Se você fizer uma pesquisa aí, que eu acho que eu vou postar o link, vou mandar você pesquisar, aqui em Caruaru foram encontradas ossadas de um suposto dinossauro. E ao analisar essa estrutura dessas ossadas, as estruturas dessas ossadas, percebeu-se que houve um período pré-histórico que esses grandes seres povoaram aquela região. Aquela região ali onde está o rio Capibaribe. É interessante, né? Quando você imagina nisso e está tão próximo da gente. Observe bem que a formação do Planalto da Borborema ela é datada de aproximadamente 140 milhões de anos a 70 milhões de anos. Ela passou por várias transformações, com vulcanismo, cataclismo, como os terremotos, como eu disse a vocês. Essa formação, assim como a Serra do Araripe, ou Chapada do Araripe, ou Planalto do Araripe, ocorreu no período Cretáceo, que
Posteriormente, foi passando para o Jurássico e o Triássico. Então, esses períodos, eles fazem parte da Era Mesozoica. Nós estamos na Era Cenozoica, né? Ela durou, a Mesozoica, milhões e milhões de anos, né? E essas particularidades da história da Terra só é possível através do estudo dos fósseis. Os fósseis, né, eles são responsáveis para contarmos e datarmos a história da Terra. É interessante que eu vou passar um exercício agora para vocês, viu? Olha, para nós analisarmos esse conteúdo dentro de geografia, é importante que você entenda qual a importância dessa ciência para o conhecimento da estrutura do nosso planeta. Mas é necessário que eu também tenha outras ciências auxiliares. Você vai pesquisar primeiro o que é geologia. Segundo, o que é paleontologia. Terceiro, o que é antropologia. E quarto, o que é arqueologia. Essas 4 questões que você vai pesquisar e vai enviar para mim, vai funcionar como chamada, viu? Você pesquisa, descreve no seu caderno essas 4 questões, responde de acordo com a sua pesquisa e envia para mim, tá certo? Então, essas ciências que eu falei, elas são ciências independentes, mas que auxiliam outras disciplinas, como geografia, como história, biologia e assim por diante. Qual a função de cada um nos estudos de hoje? Então, ao analisar esses tópicos que eu separei, eu venho para o mapa, para nós trabalharmos aquela teoria, ou a teoria de que todas as terras estavam juntas, denominados de Pangeia. Observe bem o contorno das massas sólidas, que a gente conhece como continentes. Se eu recortar, e já disse isso a vocês aí na sala, o Brasil, aqui com outros países da América do Sul, dá para eu encaixar direitinho aqui na costa, né, oeste africana. Então entende-se que essa área era toda junta, conhecida como terra de Gondwana, e a Laurásia, que ambas, quando eram juntas, era denominado de Pangeia. Essas transformações, elas ocorreram, e com elas as transformações nas vidas existentes, a partir do momento que elas passaram a aparecer no período pré-cambriano, há 3,9 bilhões de anos aproximadamente. A Terra tem 4,5 bilhões de anos, segundo a ciência. Então, daquela era azoica sem vida, a cenozoica, nós passamos por uma grande etapa de transformações. E os fósseis são o exemplo, são a prova dessas mudanças, ou seja, dessas transformações ocorridas ao longo dos anos. A gente vai analisar alguns e observar direitinho alguns detalhes existentes nessas particularidades desses elementos denominados fósseis, ou seja, solidificados, né, pelas ações dos agentes erosivos e solidificado também pelas ações da temperatura da Terra.